A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Jorge e quero meditar na palavra com você nessa manhã. Tenho visto uma dificuldade muito grande nas pessoas em viver em comunhão, em desfrutar do Evangelho, em partilhar do Evangelho. Qualquer coisinha é motivo da pessoa sair da igreja, qualquer coisa é motivo da pessoa desistir. As decepções elas são grandes, mas em qualquer situação nós podemos nos decepcionar. Podemos nos decepcionar na escola, podemos nos decepcionar no trabalho, no relacionamento, podemos nos decepcionar com nós mesmos, que na maioria das vezes decepcionamos com nós mesmos. E é interessante isso que na palavra do Senhor ela vai nos dar outra direção ao invés de sair da palavra. Eu quero meditar no Salmo 119, aqui que ele tem assim algo tremendo para nós aprendermos hoje, ou meditarmos hoje, porque só vai passar a ser aprendizado quando nós colocarmos em prática. E que você possa colocar em prática, isso vai valer a pena para a sua vida. Salmo 119, do versículo 57 em diante, diz assim, isso é uma tradução, é uma Bíblia judaica, e ela fica, a tradução fica bem mais interessante, bem mais profunda. Adonai, digo que minha obrigação é observar as tuas palavras. Imploro o teu favor com todo o meu coração. Mostra-me piedade a mim, em cumprimento à tua promessa. Considero os teus caminhos. Eu volto os meus pés para a tua instrução. Eu me apresso, não me demoro em observar as tuas leis. Mesmo quando as cordas dos ímpios estão ao meu redor, não me esqueço da tua Torá. À meia-noite levanto-me para te render graças por causa dos teus justos mandamentos. Sou amigo de todos os que te temem, daqueles que observam os teus preceitos. A terra, Adonai, está cheia da tua graça. Ensina-me as tuas leis. Tu tens tratado bem o teu servo, Adonai, em cumprimento à tua palavra. Ensina-me o bom juízo e o conhecimento, porque confio nas tuas leis. Antes de ser humilhado, eu costumava desviar-me, mas agora observo as tuas palavras. Tu és bom e faz o bem, ensina-me as tuas leis. Os arrogantes me caluniam, mas eu guardo os teus preceitos de todo o meu coração. O coração deles é grosso, mas eu me deleito em tua Torá. Foi bom para mim ter sido humilhado, para que aprendesse tuas leis. A Torá que decretaste significa mais para mim que uma fortuna em ouro e prata. Louvado seja o nome do Senhor. Como salmista, através da palavra do Senhor, ele encontrou refúgio. O texto vai dizer que perdão, o texto vai dizer que as cordas dos ímpios estão ao meu redor. Mesmo assim, o salmista se manteve firme. Não me esqueço da tua palavra. A dificuldade veio, a aflição veio ao ponto dele entender que como se fosse cordas entrelaçando ele, mas ele se mantinha firme, ele não se esquecia do que estava na palavra. É interessante que ele sabe que Deus tinha uma promessa, porque ele mostra piedade a mim, em cumprimento à tua promessa. Havia uma promessa sobre a vida do salmista, dentro daquilo que ele tinha de projeto, de propósito. Pode ser o rei Davi, pode ser uma pessoa comum. Todos nós temos algo em que Deus quer fazer específico. Não precisa copiar Abraão, Isaac e Jacó. Deus tem algo específico na sua vida. E se você se apegar à palavra dele, ainda que as dificuldades venham, você não será abalado, que é o que o salmista diz aqui. Com todas aquelas cordas que ele está simbolizando, mesmo assim ele não se esquecia da palavra de Deus que estava sobre ele. Ele vai dizer, antes de ser humilhado, eu costumava desviar-me. Ele entende que no passado, quando ele não tinha essa maturidade, qualquer coisa fazia ele sair da presença do Senhor, qualquer coisa fazia ele se desviar.
Mas depois que ele foi tendo uma maturidade, ele diz: mas agora observo a tua palavra. Quer dizer, antes qualquer afronta fazia ele se desviar do caminho. Agora não. Agora ele vai buscar dentro da palavra todo entendimento que ele precisar. Numa dificuldade, às vezes a pessoa busca conselho de A, B ou C que nem tem um testemunho de vida, em vez de buscar na palavra de Deus. E fica às vezes indo por ventos loucos aí de doutrinas, quando a palavra ela tem que ser base, são os princípios para nós seguirmos em frente. E o salmista diz que ele encontra isso. Ele tinha uma dificuldade, não tinha maturidade. Quando ele adquiriu maturidade, ele passou a se encontrar através dos mandamentos de Deus. E é interessante que ele vai dizer: tu és bom e faz o bem, ensina-me as tuas leis. Os arrogantes me caluniam, mas eu guardo os teus preceitos de todo o coração. É interessante que o coração dele estava cheio, que as afrontas não podiam penetrar, as afrontas não podiam romper o coração daquele homem, porque estava cheio de convicção na palavra de Deus, em que algo que Deus tinha em particular com ele. O salmista ele vai dizer aqui, perdão, foi bom para mim ter sido humilhado, para que aprendesses a tua lei. É interessante que ele vai entender, e isso mostra uma maturidade, que todas as afrontas na face, afrontas por trás, situações de aflições, bandejas que devem ter jogado para ele chegou a um nível de maturidade que ele diz: foi bom para mim ter sido humilhado, para que aprendestes as tuas leis. Os princípios passaram a ser base deles, estavam enraizados na vida dele a partir de agora, ao ponto dele olhar com toda a sabedoria e entender que algumas coisas que ele passou não foi para derrubar, mas foi para ele adquirir conhecimento, experiência e intimidade com Deus. Eu não estou falando de pecado premeditado, estou falando de situações que às vezes você é inserido. É nesse sentido que o salmista está falando, de adversidades, de aflições, de pelejas, de guerra, literalmente, que nós passamos no nosso dia a dia. Mas ele chegou à maturidade de entender que algumas dessas situações que ele não buscou, mas aconteceu com ele, trouxe maturidade para ele. E ele diz: a Torá que decretaste significa mais para mim do que uma fortuna em ouro. O salmista conseguiu refúgio, fortaleza, vida através da palavra de Deus. Ele não vivia mais escondido, ele não vivia mais refugiado, ele não vivia mais desanimado. Nesse trecho aqui dá para entender que o salmista não sairia da igreja por causa de uma calúnia. O salmista não pararia de ser crente por causa de uma afronta. O salmista não deixaria Deus por causa de algo que ele entendeu. Ele creu que era promessa e não era, e não deu certo. Porque as promessas de Deus, irmãos, só deixam de se cumprir se você não estiver na posição. Se você não quiser que ela se cumpra, aí ela não se cumpra. Mas se você quiser e estiver dentro daquilo que Deus tem preparado para você, ela se cumpre. Agora, precisa saber se realmente é isso mesmo, é promessa de Deus, ou um desejo do seu coração, ou algo que alguém falou. E aí traz uma confusão. O salmista tinha convicção do que Deus queria para ele. O salmista, através da palavra, ele entendeu que todas as adversidades que vinham sobre ele só geravam nele força, só geravam nele fé, só geravam nele experiência, porque ele cria que quando algo se levantava é porque ele estava se aproximando cada vez mais do propósito de Deus na vida dele, ou daquilo que ele desejava conquistar e aguardava em Deus para isso. Amém? Quero deixar essa meditação para você nessa manhã. Não desista, persevere, mantenha-se firme, volte-se para a palavra de Deus. Ela vai ser o seu escudo e fortaleza
nessa terra que nós estamos vivendo diante de tantas adversidades. Eu quero orar por você nesta manhã. Deus possa visitar o seu coração. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, por mais uma manhã, por mais uma oportunidade, ó Deus, de meditarmos na Tua Palavra, como eu sempre falo, juntos nesse caminho, porque estamos no caminho que é Cristo e sabemos a dificuldade, Senhor, de cada um. Entendemos, Senhor, que baseado em princípios, Senhor, muitos tomam atitudes que talvez os nossos olhos são errados, mas às vezes o princípio são bases que aquela pessoa tem. Por isso pedimos, Senhor, que através da Sua palavra, Senhor, essas pessoas venham reafirmar, Senhor, seus pensamentos, suas atitudes, suas bases, seus princípios, Senhor, para que os erros aconteçam menos, Senhor, para que essa pessoa venha, Senhor, a Deus, verdadeiramente conquistar algo, ela venha crescer em Ti, Senhor, ela venha estar em paz, Senhor. Deus, toma essas vidas nas Tuas mãos, Senhor, esposa, Senhor, filhos, Senhor, a vida de cada jovem, Senhor, ó Deus, cada adolescente, Senhor, toma a família nas Tuas mãos, Senhor, ó Deus, que através da Tua palavra, Senhor, eles possam estar pautados, Senhor, fortalecidos, Senhor, e quando as adversidades vierem, Senhor, eles encontrem, Senhor, nas Tuas palavras que estão escritas aqui, Senhor, refúgio e fortaleza. Toma nas Tuas mãos esse dia, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, todos nós estamos no mesmo caminho. O caminho é Jesus. Fique na paz em nome de Jesus.